Durante muito tempo nós fomos ensinados a ter medo dessa natureza, né, desse ciclo vida, morte e vida. A morte, ela foi encoberta por muitos pontos de separação da vida. E nós somos ensinados a aceitar essa forma mutilada, né, de um aspecto básico muito profundo dessa natureza selvagem que existe em nós. Então, aprender que a morte, ou aprender que a vida ela é acompanhada da morte, né, vivenciar esse ciclo, é lembrar que nós estamos sempre no processo de incubar uma vida nova. Mesmo que essa vida, né, ela passe por um momento de finalizar. Por isso que vem esse ciclo, vida, morte e vida. E muitas crenças foram criadas sobre a morte. E é engraçado, né, quando as pessoas dizem, né, que existe um dia para morrer. Mas a gente esquece que morrer também é parte integrante do nosso processo de vida. E que nós, todos os dias, né, quando nós formos deitar, a gente passa por um processo, esse processo de morte, porque no outro dia, né, a gente está renovando a nossa vida. Então a gente pode dizer que a morte, ela não é um acontecimento, ela é um processo. Outra coisa que foi muito gerada, assim, ao longo, né, da vida, é que a morte, ela é a nossa inimiga. Mas é interessante perceber que ela é indispensável na cadeia alimentar. Ela mantém toda a forma de vida do planeta. Se a gente for ver, né, nós humanos nos alimentamos de outros seres. E quer sejam, né, as plantas, animais. Então, sem a morte não haveria vida. Então, vocês imaginam, né? Como que é nessa questão do ecossistema, que tem a plantinha, que ela está lá na semente, ela cresce e ela tem o seu processo de vida, e aí em algum momento ela morre e aí renasce de novo, né? Então isso faz tudo parte do nosso ecossistema. Depois que ela cumpre esse seu papel, ela entra nesse processo de transformar a morte num grande acontecimento, né, de ser nova, né, de vir trazendo outra vida. E aí vai entrando nesse ciclo morte e vida. Outra coisa que foi muito ensinada é que a morte, ela é indesejada. Então, quando a vida da gente está muito bem, a gente não quer morrer, né? Mas a maioria de nós já experimentou alguma coisa assim. Às vezes, quando a vida da gente ela é contrária a algum desejo, ela pode se manifestar. Uma doença dolorosa, por exemplo, é um processo, né, onde a gente vivencia um pouco isso. A gente está vendo muitas pessoas com a questão da Covid e como essas pessoas que estão passando por esse processo, elas têm vivenciado essa experiência da morte, né? Como que tem sido para elas? Principalmente essas pessoas que elas estão voltando, vamos dizer assim, desse momento tão doloroso. Às vezes um outro tipo de doença também, né? Outra coisa que foi colocada é que a morte ela é dolorosa. Então, a morte dolorosa ela pode ser um dos maiores medos que nós carregamos, porque a gente não sabe o que tem, tá? Então, se a gente pensar que não existe a morte dolorosa, apenas uma vida dolorosa em seus últimos instantes antes de morrer, então talvez seja isso, né?
Então, se a gente for parar para ver, a morte ela nunca vai machucar. Se a gente fala, né, que ela é carinhosa porque ela vem renovar, ela vai acalentar a dor, proporcionar alívio, então ela não pode machucar. Então, se a gente for ver, muitos mitos foram criados, né, em cima disso tudo. Mas uma coisa é certa, né, cedo ou tarde, isso vai acontecer com todos. Nós já vivenciamos esse processo, né, desse ciclo vida, morte e vida todos os dias. Quer seja nas nossas ações, pensamentos que vão, ou que não precisam mais estar conosco, uma atitude que já está ultrapassada, que precisa deixar ir, né? Ela precisa morrer para nascer outra nova, deixar ir coisas antigas para abrir espaço para coisas novas. Tudo isso faz parte desse ciclo, né? De vivenciar essa vida, morte e vida. Então, aceitar esse ciclo é ir se livrando, né, das confusões, é ir se livrando das nossas tormentas, daquilo que fica nos incomodando, né, nos machucando. Então, às vezes a gente quer que aconteça milagres na nossa vida, mas a gente não aceita o que precisa aceitar, a gente cria resistência, né? E aí essas resistências elas vão se tornando coisas muito grandes na nossa vida que a gente não consegue ir adiante. E aceitar esse ciclo, né? Ele vai trazendo mais força. Esse ciclo da morte e vida, que não está relacionado só à questão física, né? Mas a várias questões que nós precisamos olhar para a nossa vida com mais clareza. Aceitar que esse ciclo, ele existe e que há coisas que a gente precisa deixar ir, que a gente precisa né, aceitar que essa morte venha para que a vida ressurja novamente, né, para que abra espaço para uma nova vida. Aqui é Sheila Sampaio, a gente se vê na próxima.